outras coisas, falamos de sequências. E vou falar de um teorema que não é muito... Ele é um teorema também característico dos reais, vamos dizer, os racionais não têm essa propriedade, mas as outras propriedades que a gente falou, distinguindo os reais dos racionais, a propriedade do supremo, convergência de sequências de Cauchy, Bolzano-Weiss, os intervalos encaixantes, o mesmo teorema do valor intermediário, coisas assim, são propriedades que eu diria, são óbvias no sentido de que a gente olha, claro, é verdade isso, tem que ser. Essa propriedade é um pouco, me parece menos óbvia, assim, conhecida com o nome de teorema está muito associado ao nome do Lebesgue, porque o Lebesgue acho que foi o cara que integrou esse negócio, bem generalizou para o seguinte, vamos pensar assim, I intervalo fechado limitado, ou seja, um intervalo AB, fechadinho com A e B reais. E a lambda pertencente a lambda, cobertura de I em intervalos abertos. O que isso significa? Significa que a lambda é intervalo aberto. Assim, cada lambda e aí 2 que é a união dos alambdas contém. Então, pensa assim, é uma maneira, o contexto disso aparece naturalmente. Imagina que você tem uma função contínua. Pensa assim, a função f de I em R contínua. Então você sabe, dá um f ao marco zero. Então você sabe que para cada x I tome A índice x igual a x menos delta x, x mais delta x, tal que f de A índice x está contido em f de x menos epsilon, f de x mais epsilon. A função é contínua, então ele é contínuo em cada x. Então, dado epsilon, existe um delta x, tal que se a distância de qualquer cara x é menor que delta x, então a distância da imagem a f de x é menor que epsilon. É a definição de continuidade. Então, isso, vamos dizer, os AX são todos abertos. E, claro, como cada x está contido no seu AX, a união dos AX contém o intervalo todo. Então, aqui o conjunto dos índices é o intervalo todo. Bom, o teorema é que ele diz o seguinte, que nessas circunstâncias existe um número finito, lambda 1, lambda n, de índices tais que
I está contido em A lambda 1 se a gente costuma dizer que toda cobertura aberta de I tem uma subcobertura finita. Por exemplo, isso demonstra que toda função contínua no intervalo fechado é uniformemente contínua. Quer dizer, em vez de ter um delta x para cada x, a gente vai pegar um delta que serve para todo mundo. Vejamos, por que isso? Vou pegar daqui e vou demonstrar a existência desse caso. Vamos trocar aqui epsilon por epsilon sobre 2. Eu acho que basta epsilon sobre 2. Então, aqui eu tenho uma cobertura aberta de I. Só que pelo teorema, vai ter aqui um intervalo AB, aí vai ter uma subcobertura finita. Então aqui a gente vai ter um x1, vamos botar eles em ordem, né? x1, aí aqui você tem x1 mais delta 1, x1 menos delta 1, estando assim. Aí você tem aqui o x2, aqui está o x2 aqui, x2 menos delta 2, x2 mais delta 2, e assim sucessivamente. Isso aqui cobre tudo. Vamos também, eu acho que eu vou ter que modificar, na verdade eu botei o epsilon sobre 2, mas aqui eu acho que eu vou ter que botar o seguinte, vou modificar, botar delta x sobre 2 aqui, e aqui eu vou escrever de maneira mais tradicional, tal que y menos x menor que delta x implica f de y menos f de x menor que epsilon sobre 2. Tá? Em vez de pegar eu pego o delta x para o epsilon sobre 2, mas aqui eu vou pegar aqui o delta, o delta I é igual ao delta xi sobre 2. Eu estou pegando o delta que serve para o epsilon sobre 2, mas em vez de usar o delta para fazer a cobertura, o x está dentro do intervalo de raio delta, mas está dentro do intervalo de raio delta sobre 2. Se lá pegar delta sobre 10 também serve. Enfim, eu tenho isso aqui. Eu acho que isso deve dar certo, espero não ter que modificar de novo. Vamos supor então que y1 menos y2 seja menor que o mínimo desses caras aqui. Bom, então, se é menor que o mínimo, um deles, vamos dizer, existe xi tal que
y1 menos o xi é menor que o ΔI. Isso implica, daqui a gente tem que a f de y menos f do xi, f do y1 menos f do xi é menor que epsilon sobre 2. Também é verdade, né? É verdade o seguinte, é que, vamos pegar assim, está aqui o xi, está aqui o y1, aqui esse tamanho aqui é o ΔI, está assim, ΔI, ΔI. Agora, o y2 está a uma distância que também é menor que ΔI. Então, o y2, digamos, está aqui. Se eu pegar mais ΔI para cá, eu tenho ΔXi, ΔXi. Então, Δ2 por quê? Δ2, não, é o ΔI mesmo. Ah, não, é o ΔX2. O ΔX2 é metade do ΔX2. Então, está aqui o ΔX2, o ΔXi. ΔXi está aqui, ΔI é metade. Então, na verdade, ΔI aqui. Xi mais ΔI. E aqui xi menos ΔXi. Então, esse tamanho daqui, que é o dobro desse, se o cara tiver essa distância de xi, f dele menos f de xi é menor que epsilon sobre 2. Então, o y1 está aqui e o y2 está aqui também. Então, a distância, daqui eu tenho que a distância de y2 menos xi é menor que o delta, quer dizer, 2 ΔI, que é igual a delta xi. E isso me garante que f de y2 menos f de xi é menor que epsilon sobre 2. Então eu tenho, é melhor olhar assim, está aqui o xi, está aqui o y1, nessa bola assim, e está aqui o y2. Então, essa bola daqui, o raio dela é o dobro dessa, que é também essa aqui. Então, os dois estão dentro dessa bola. Então, você vai ter aqui f de xi, f de y1. Essa distância aqui é menor, isso aqui é menor que epsilon sobre 2. E o f do y2, está aqui, essa distância daqui também é menor que epsilon sobre 2. Então, essa distância aqui é menor que epsilon. Então, eu estou mostrando que quaisquer dois pontos cuja distância seja menor que esse delta, que é o mínimo desses caras aqui, eu chamo esse cara aqui de delta, a gente vai ter que a distância dos f's é menor que epsilon. Eu provei isso usando Bose-Weierstrass, mas essa demonstração aqui é mais... Bose-Weierstrass resolve. Essa demonstração talvez está mais no espírito do teorema de continuidade uniforme. Ele fala de achar um delta que serve para todo mundo, ele não fala de sequências. Aqui, vamos dizer, o objetivo aqui não é demonstrar de novo o teorema, mas mostrar que esse teorema pode ser demonstrado usando essa propriedade, né? Dar uma ideia de em que contexto ela pode entrar.
ela surge muito no contexto de teoria da medida. O Borel é o cara que avançou na questão. Na segunda metade do século XIX, começo do século XX, começou a ter uma questão de entender melhor o conceito de integral. Então, integral é área, aí as pessoas foram começar a ver medida. E o Borel foi um cara que avançou bastante nessa direção, e depois o cara que matou a pau foi o cara chamado Lebesgue, em sua tese de doutorado, em 1900, ele define chamada integral de Lebesgue, que é uma integral um pouco mais geral do que a gente chama de integral de Riemann. Ele também demonstrou esse teorema para Rn. Então, vou passar a demonstração do teorema. É muito forte e ele essa ideia de cobertura aberta ter a sua cobertura finita é uma maneira simples de definir o que a gente chama de compacidade, que é um conceito super importante em topologia. É uma maneira simples, mas talvez não muito natural, preferida 99 cada 100 matemáticos. É simples. Bom, vamos demonstrar. Você tem aqui o intervalo, vamos chamar esse intervalo de AB. Vamos usar a propriedade suprema. Vamos fazer a demonstração extremamente simples. Vamos chamar de A igual ao conjunto de X tais que vamos dizer o teorema vamos dizer assim, o intervalo AX pode ser coberto por um número finito de alámbiques. Então, de A, eu penso assim, o A, quando X, até X você consegue ir com um número finito de alámbiques. Bom, primeira coisa, A pertence a X. Se você for de A até A, tem lá um aberto que contém o A, tá, beleza. Então esse conjunto é não vazio. A pertence a X, não tem nada de A. Deixa eu chamar de A. 2 é o seguinte, A é um intervalo, Porque se eu cobrir até X, se eu cobrir o intervalo de A até X, eu cobri o intervalo de A até qualquer coisa menor do que X. Bom, e A é limitado, claro, porque B é finito. Vou escrever aqui para ver. A limitado. Então tem um supremo, Então seja beta o supremo de A. Então afirmo
beta pertence a A e beta é igual a B. Você pensa já X pertence aí, né? É. O X pertencente a I. Né? Por que beta pertence a A? Aqui o A. Porque tem um abertinho. Daqui tem um abertinho, uma lambda aqui, que contém beta. E esse abertinho, um intervaladão, tem um ponto menor que beta aqui, vamos chamar assim, de A lambda, B lambda, intervalo. Então o A lambda é menor que beta. Então tem um elemento de A aqui. Então daqui até aqui eu cubro por um número finito de intervalos. Acrescentando esse, eu cubro até aqui. E mais, na verdade, porque como tem o B lambda aqui, eu cubro além. A menos que o beta seja B, né? Porque se o beta não for B, eu posso cobrir além e o beta não seria o sup. Então, quer dizer, olhando para cá eu vejo que ele está em A e olhando para cá eu vejo que ele é o B. Eu não sei como é que ele é lado desse jeito, cara. Então isso prova que A é igual ao intervalo a B. Encontrada a ideia certa, a demonstração é. Porque se ele não for o B, ele é menos que o B. Então, esse beta lambda aqui, quer dizer, o B, digamos que o B esteja aqui, assim, o B está aqui. Ou o B está aqui. De qualquer maneira, tem pontos à direita do beta que estão no meu intervalo A lambda, beta lambda, que são menores do que B. Esses pontos, se eu em vez de vir até beta, eu vir até aqui, eu também estou cobrindo esse intervalo daqui até aqui com um número infinito de A lambdas. Mas então eu teria um elemento em A acima de beta. O beta é o supremo de A. Mas como é que eu garanto a existência desses pontos? Hã? Como é que eu garanto a existência desses pontos? É porque é o seguinte, né, na verdade, assim, eu usei o seguinte, o meu intervalo é fechado. O A é um intervalo dentro do intervalo fechado. Então o supremo de A tem que estar no meu intervalo. Sim. Se ele está no intervalo, tem um dos A lambdas que contém ele. Porque a lambda contém, a união dos A lambdas contém todo o intervalo. Então tem um intervalinho aqui que eu vou chamando de A lambda, B lambda, que contém o beta. Aí aqui para o lado de cá, você vai encontrar elementos do meu A, porque o beta é o supremo. Se eu andar um pouquinho para cá, tem um cara aqui. Então daqui até aqui eu já cobri com um número finito. E agora eu tenho mais esse, então eu posso cobrir até aqui. Você está falando que Vamos fazer uma- intervalo entre beta e... Vamos ampliar aqui a lambda, janela. existe um A lambda que cobre esse intervalo. Está aqui o A, está aqui o beta. Vamos imaginar que o beta seja menor que o B. Aqui o B. Então, está claro que o beta tem que estar no intervalo AB. Então, se ele estiver abaixo do B, duas coisas vão acontecer. Uma é independente dele estar abaixo do B, é o seguinte: o beta está dentro de um intervalo
assim, né? A lambda, B lambda, tem um intervalo, um desses intervalos contém beta. Mas a definição do A e do beta diz que o beta é o supremo do intervalo A. Então, se eu pegar aqui, está aqui o beta, está aqui o A lambda, tem um X no meu A, tal que daqui até aqui eu cobri um número finito de intervalos. Agora acrescenta esse intervalo aqui. Então, daqui até aqui, eu cubro com o número finito que eu tinha até aqui, mais esse. Ah, tá. Então, eu cobri de A até beta. Então, beta está em A. Tá. Mas, além disso, eu cobri ó, até aqui. Tá, então já... Então, se o B não for o beta, eu poderia ir além do beta. E aí o beta não seria o supremo. Observação importante, isso é um curso de análise. Então é um curso em que você tem que escrever a demonstração. Eu não tenho que escrever porque eu não estou vindo aqui para escrever um livro no quadro. Os livros estão escritos, nos livros tem essa demonstração escrita. Eu estou aqui para fazer o que o livro não faz, que é explicar isso. O livro bota lá, seja isso, pá, define e escreve a demonstração logicamente correta e, em geral, não te diz de onde ele tirou a ideia. Talvez o Cássio Alexandre diga, mas existiu o caso. Então, você tem no livro a demonstração escrita. Aqui é a hora de entender por que é feito assim. Bom, então, demonstrado o nosso teorema. Acho que esse teorema, na verdade, esse fato de ser intervalo é desnecessário. Basta que o conjunto seja fechado e limitado. Como fechado é um conceito muito topológico, eu vou fazer assim, vou parar aqui e fazer um balanço das propriedades que a gente tem, que distinguem os reais, quer dizer, que os reais têm e os racionais não têm. Em seguida eu vou fazer uma pausa espaços métricos, para discutir algumas coisas que a gente está fazendo aqui, num ponto de vista um pouquinho... Na verdade, eu vou fazer uma pausa em espaços métricos, mas o que eu tenho em mente é o Rn. Então, propriedades fazem R zombar de quê? Tipo, eu tenho, você não tem. Vamos ver, vai ser tipo uma lista de melhores filmes do século e tal, uma coisa meio subjetiva, mas vou escolher algumas. Vamos dizer, na nossa lista, né, é a propriedade do supremo. Eu estou colocando ele em primeiro lugar porque a gente definiu os reais de maneira que essa propriedade valesse. Segunda é Cauchy. O Cauchy tem muitas coisas, né?
Vou botar aqui toda sequência de Cauchy converge. Terceira, vou botar aqui intervalos encaixantes. Quarta, estou usando várias. Eu vou botar a quinta essa aí que a gente acabou de provar. Só destacando porque eu tenho certeza que essa propriedade os racionais não podem ter. Porque usando essa propriedade eu acabei de provar que toda função contínua é uniformemente contínua. E, vamos dizer, se você fizer a seguinte função, f de q em q, que leva x em 1 sobre x2 menos 2, vamos botar, em vez de q, vamos botar aqui de 0,2, fechado aqui. Como não tem nenhum racional cujo quadrado é 2, esse denominador aqui não se anula. Então, não parei para provar isso, né? Eu não parei para provar, mas quando você tem uma função contínua que não se anula, o inverso dela é uma função contínua. Então, isso aqui é uma função contínua em que... e o gráfico dessa função, vai ter que parar isso assim, né? 0, 2, o gráfico dessa função faz alguma coisa assim, né? Vem aqui menos meio, menos meio, quando eu chego em 2, está em meio, né? Meio, só que ela faz assim, como 1 sobre x, e ela não vai ser uniformemente contínua. Não estou provando nada, estou só aproveitando que a gente sabe cálculo. Só que esse ponto aqui, que é o que seria o raiz de 2, não existe em Q. Então a função está definida em todo esse intervalo fechado, é contínua. O detalhe importante é que quando eu estou em Q, essa função está definida para todo ponto nesse intervalo. Ela é contínua, mas não é uniformemente contínua. Então, com certeza, essa propriedade aqui não vale em Q. Bom, o fato é o seguinte, é que tirando a propriedade do supremo, logo a primeira que a gente usou, para definir reais, essas aqui todas valem em Rn. Se você pensar em Rn, eu poderia dizer assim, propriedades importantes de Rn. Aí eu tiro essa daqui. Isso aqui em Rn costuma ser chamado de Borel-Lebesgue. E sei lá, a gente escolhe alguma outra. Porque assim, os intervalos encaixantes, em Rn faz sentido sequência de Cauchy, toda sequência de Cauchy converge. Também toda sequência limitada em Rn tem subsequência convergente.
Borel-Lebesgue, eu vou explicar. Intervalos encaixantes, a gente substitui por fechados, subconjuntos fechados, com o diâmetro tendendo a zero. Então, eu vou fazer uma pausa, espaços métricos, para falar esse negócio de aberto, fechado, tal. Mas talvez, eu acho que eu for tentar demonstrar isso aqui em RN. Espero que eu consiga. Eu consigo provar em RN? Vamos ver. Bom, vou enunciar. Se eu podia o pessoal aí que me ajuda, se eu não conseguir, vocês me ajudam. Fazer feito Tim Maia. Eu vi um show do Tim Maia já no final de carreira, estava num congresso em Vitória, tipo, do Tim Maia. Aí o Tim Maia ficava lá fazendo figuração, deixando o público cantar. Aí na hora que ele tinha uma música nova, do novo disco que ele estava lançando, aí essa ele cantou. Teve o tino de fazer isso. Deixa eu anunciar aqui o teorema. Tanto o Hagen-Borel como o Borel-Lebesgue eu vou enunciar numa... Hagen-Borel já fiz numa versão primitiva. Também o Borel-Lebesgue eu vou fazer a versão primitiva, mas que é suficiente para provar a versão geral. Imagina o seguinte, que K igual a 1B1 e vamos pegar a lambda. A lambda é igual a... São caras do seguinte tipo, né? A 1 lambda, B1 lambda, A N lambda, B N lambda. Eles são produtos cartesianos de intervalos abertos também em RN. Com lambda pertencente a um conjunto de índices lambda que pode ser qualquer coisa. E suponha se K está contido na união da lambda, então existem lambda 1, lambda M, tais que está contido na união de I igual a 1 até M, usar lambda X. Quer dizer, eu tenho uma cobertura, eu tenho vamos dizer, nosso desenho é assim, né? O K é um bloco assim, e os lambdas são caras assim. Só que a diferença é que o K é aberto, é fechado, e os lambda são abertos. Eu acho que eu devo fazer essa demonstração por indução, o que significa que, bom, eu já sei esse resultado para N igual a 1. Suponho que eu sei para um certo N e vou mostrar para N mais 1. Para a demonstração ficar simples e a gente enxergar melhor, vamos fazer para R2.
Deve ser a mesma demonstração. Então, vamos fazer n igual a 2. Então, está aqui o nosso K aqui. E ele está coberto por coisas assim. Eu acho que a gente deve fazer talvez uma coisa do seguinte tipo, né? Pegar cada, não sei se vai dar certo, mas cada cara aqui está coberto por coisas assim. Imagina que eu pego aqui um X. Então pega, quer dizer, K é igual a 1B1 vezes A2B2. Então pega um X aqui. Aí chama de KX, K índice X é igual a X cartesiano A2B2. Então, esse cara daqui está coberto por um monte de caras desses daqui. Então, Kx está contido na união do pertencente a lambda dos alambres. Se eu pegar, em particular, como esses caras são intervalos assim, se eu pegar e projetar tudo aqui, aqui está o A1, B1, aqui está o A2, B2. Se eu projetar todo mundo aqui, as projeções desses caras cobrem o A2, B2. Então, tem uma coleção finita de projeções que provém só daqui, que cobre A2, B2. Então, eu posso dizer assim, né, existe não sei como é que eu vou usar esse síntese. Está assim, A2, B2 é coberto por uma coleção finita de alambres tais que Kx, na verdade, Kx contido na união dos alambres. Não vou poder escrever assim porque vai ficar dúvida. Tais que Kx está contido na união tranquilo até aqui? Aqui é importante que esses caras sejam retangulares, né? Porque se esse cara, vamos dizer, se esse cara daqui projetado pegou esse trecho aqui, quando eu trouxer ele de volta para cá, ele cobre esse pedaço correspondente. Tá? Bom, então tem uma coleção finita para cada X. Agora, ó, para cada X aqui, o X na verdade está aqui, né? Pega o X aqui, agora eu tenho uma coleção finita de caras aqui
cobre esse cara. Eles são todos abertos. Então a situação é a seguinte, está aqui, vou fazer aqui uma janelinha aqui. Está aqui o X. Se eu projetar cada um desses caras aqui, a projeção de cada um desses caras é um intervalo aberto aqui. Eu tenho uns assim, outros assim e tal. Eu tenho um número finito de A's aqui, abaixo do X, e um número finito de B's abaixo do X. Então eu pego o maior dos A's, o menor dos B's. Aqui eu tenho um certo intervalo. Acho que daqui para frente eu não vou escrever, porque a demonstração está ficando mais... Eu tenho o seguinte, eu tenho X e aqui eu tenho o intervalo AB, que está contido nas projeções de todos esses caras, porque eles são em número finito. Claro isso. Quer dizer, eu tenho uma retinha aqui e tenho um número finito de retângulos. Tem um número finito de retângulos aqui. Cada um tem um intervalo aqui, que se eu projetar contém esse ponto. Então, se eu pegar a interseção de todos esses intervalos, vai dar um intervalo aberto aqui, que contém o X. Agora, morreu, né? Porque eu tenho uma cobertura do AB. Eu pego uma subcobertura finita. Para cada X que eu pegar aqui, eu pego os caras que estão aqui em cima. Vai cobrir o produto cartesiano do intervalo AB, A1B1 com A2B2. Tá? Ok? Repara que essa mesma demonstração vale passando de Rn para Rn mais 1. Oi. Não sei se é uma demonstração mais simples. Você sabe que em cada projeção você tem uma quantidade finita de carga dessa cobertura. Tipo, você pega um intervalinho ali. Ah, sim. Você pode juntar as projeções. Não, mas tem um problema. Mas vai ter uma falha nessa demonstração, que é o seguinte, né? Você pegar um produto que contém todo mundo, não? Não, o problema é o seguinte, é que imagina que eu pegue o maior aqui. Não é, você pega... Não, é isso, olha só. Está aqui o X, né? Então você está dizendo, você projeta cada um desses caras, já tem um número finito aqui. Não é isso, tipo, o intervalo, a projeção em cada direção dá um intervalo. Você pega uma cobertura finita desse intervalo. A projeção aqui... você tem a 1B1. A 1B1 tem uma cobertura finita, se você projeta usar a lambda na primeira coordenada, tem intervalos abertos da reta. Sim. Você tem um conjunto finito dos lambdas, que tal que as projeções cobrem. Você tem isso para cada direção. E aí eu pego os que todo mundo tem que ser finito. Os que subirem daqueles lados. Também. Eu tinha pensado que você estava pegando aqui já. Acho que também funciona. Então, de qualquer maneira, temos uma demonstração. Bom, repara que eu vou passar dessa demonstração para uma que diz o seguinte, que a mesma coisa vale se eu substituir esse K por um conjunto qualquer fechado limitado. Basicamente porque se ele é fechado limitado, ele está dentro de um K assim. E aí, se eu pegar o complementar dele e juntar com os caras que cobrem ele, eu tenho uma cobertura do K. E aí eu pego a subcobertura finita, tiro fora esse complementar que eu incluí, e eu vou ter a subcobertura desse cara. Mas, como isso é uma propriedade geral de compactos, vamos fazer uma pausa topológica. Porque é meio chato ficar falando de topologia da reta, com ideias de aberto, fechado, vizinhança e tal, que são muito mais visíveis em R2 do que em R.
basicamente, a pausa topológica vai ser o seguinte: vou introduzir alguma nomenclatura e vou traduzir algumas coisas que a gente fez aqui para essa nomenclatura e vou observar que alguma das coisas que a gente provou em R valem em Rn. Não vai ser muito mais ambicioso do que isso. Então, acordando assim, pausa topológica. É uma pausa topológica restrita, tá? Vai ser restrita a espaços métricos. Então, voltando na ideia de M, A restrição de espaços métricos indica que você vai falar como isso funciona em espaços métricos só, ou que isso só funciona em espaços métricos? algumas coisas só fazem sentido em espaços métricos, por exemplo, sequência de Cauchy. Algumas coisas fazem sentido em espaços topológicos, conceito aberto, vizinhança, coisas assim. Então, vamos dizer assim, né? A gente considera MD como M conjunto e D de M vezes M em zero infinito. Vamos supor que D é uma métrica. Então, primeira coisa, é D de xy. Bom, eu já coloquei aqui na hipótese que a distância é maior ou igual a zero. Então, a distância já é sempre positiva, e D de xy igual a zero, C e somente C, x igual a y. Primeira coisa. E a segunda coisa é que D de xy mais D de yz é sempre maior ou igual a D de x, já todo x, yz. Isso aí. A terceira propriedade seria essa que eu incluí aqui. Então, isso é uma métrica. Exemplos, como já falei, Rn. Ou mais geralmente, é igual a espaço vetorial com produto interno. E aí a gente define a distância de x a y igual a norma de x menos y, que é igual a raiz quadrada do produto escalar de x menos y por x menos y. Na verdade, define a norma, depois. Exemplo 2, para dar um exemplo, seria um espaço discreto. Você pega um conjunto qualquer, x qualquer, e define a distância de x a y igual a 0 se x igual a y e 1 se x é diferente de y. Situação em que isso pode ocorrer. Pensa assim, ó, em R,
Eu vou botar em R, eu vou botar só um ponto. Aqui o 0, pega o 1 aqui. Pega esse espaço restrito a 1. Agora em R2, pega aqui o 1, 0, 0, 1. Na verdade, a distância entre eles é raiz de 2. Né? A gente pode modificar essa distância dividindo por raiz de 2. Ficar mais fácil. Depois, em R3, você pega aqui o 1, 0, 0, o 0, 1, 0, e aqui o 0, 0, 1. E as distâncias são raiz de 2. Se você dividir. Aqui, na verdade, né, esse 1 aqui pode ser qualquer A maior que 0. 1 é só 1. Pode fazer isso. Se você fizer em R4, você pode fazer a mesma coisa. Se você pegar em Rn, né, você pega x igual a 1, 0, que é igual a E1, etc., até o En. E aí a distância entre quaisquer dois na distância do produto escalar normal é raiz de 2. Então, onde você vai aumentando o N, você tem isso. Se você fizer o R elevado a x, o espaço vetorial das funções de x em R, você pode conceber uma coisa similar. Você faz um produto escalar. Em vez de pegar o R elevado a x, vamos fazer uma coisa assim. Vamos fazer um R elevado a x zerinho aqui, alguma coisa assim. Seriam as sequências, as x-uplas, as funções de x em R, que valem 0, exceto no número finito de x. Tá? Corresponde a... quando você faz a união dos Rn, seria isso, né? Qualquer elemento de R5, você podia pensar que tem coordenadas até infinito, só que você para na quinta. Aí do R6 você para na sexta. Então, se você juntar todos esses caras, você não tem as N-uplas que vão até infinito. Você tem as N-uplas que vão até algum ponto e depois param em 0. Então você poderia fazer uma coisa assim, fazer a mesma coisa, e aí você teria isso aqui, dentro do espaço, quer dizer, quando você aumenta a dimensão do espaço vetorial, botando o produto interno, né, o número de elementos na base canônica, quer dizer, você tem uma base ortonormal, e o número de elementos vai aumentando. Então, os elementos de uma base ortonormal, eles formam um subconjunto discreto. Um exemplo assim, só para ter um exemplo. Nós vamos ficar, na verdade, aqui, ou em subconjuntos aqui. Da outra vez eu falei em superfícies e tal, mas tem, vamos dizer, tem uma diferença aqui, né, que quando você bota um espaço vetorial com produto interno, ele pode ser de dimensão infinita. Não precisa ser um Rn. E espaços vetoriais de dimensão infinita são importantes, porque os espaços de funções são espaços de dimensão infinita. Bom, então a gente... bom, o Eric falou que estava lendo o Rudinho, eu vi que parece que o Rudinho usa um eta para fazer a bola de raio Epsilon. Eu vou usar o B de bola, tá? Vou definir assim, né? A bola de raio R de centro X é igual ao conjunto dos Y pertencente a M, tais que a distância de Y a X é menor que R. E a bola fechada de raio R de centro X é igual ao conjunto dos Y pertencente a M, tais que a distância de Y a X é menor ou igual que R. E o conjunto, vou dizer assim, que A contido em M é dito aberto se
para todo A pertencente a A, existe R maior que 0, tal que a bola do raio R centro A está contida em A. O conjunto é aberto, todo ponto que você pegar tem uma bolinha de centro nele e raio positivo. Então, nos reais, intervalos abertos são abertos. Claro, você tem aqui o intervalo AB. Se você pegar qualquer x aqui, você pega o mínimo entre essa distância e essa daqui e usa como a sua bolinha. Bolas abertas são abertos. Você tem aqui pega um ponto qualquer aqui, x0, pega aqui a bola de raio R, pega um ponto x aqui, essa distância daqui é menor que R1 menor que R, aí você pega aqui a bolinha de raio R menos R1, está contido aqui por conta da desigualdade triangular. Quer dizer, qualquer cara cuja distância x for menor que isso, vai distar daqui menos do que isso por conta da desigualdade triangular, porque esse mais esse é igual a R. Então essa distância aqui é menor do que R. A figura básica é essa. A gente usa com frequência assim, né? Você pega a bola de raio epsilon, aí pega a bola de raio epsilon sobre 2, pega pontos aqui, pega as bolas de raio epsilon sobre 2. Bom, então esse é um conjunto aberto. Está tudo em paz assim? A distância, pensa sempre assim, pensa em R2, a distância entre dois pontos. Porque eu fico agoniado de ficar demonstrando coisas em R enquanto a figura é em R2. Entendeu? Então, eu quero poder fazer as demonstrações e fazer a figura em R2. Só isso. Além do que, como já falei, bom, não custa nada fazer coisas em RN. Valem também, eu preciso eventualmente, vou precisar fazer série de potências de números complexos. Então, esse é o aberto. O fechado não é aquele que não é aberto. O fechado é aquele cujo complementar é aberto. Porque ele pode não ser, um intervalo semi-aberto, não é fechado. Ele é aberto de um lado, mas é fechado do outro. Então, F contido em dito fechado se M menos F é aberto. Outra coisa aqui, a ideia de subespaço, ela não exige nada, né? Porque se você pegar um subconjunto qualquer de M, você pode pegar a distância como sendo a distância em M. Então, todo subconjunto de M, todo subconjunto do espaço métrico é um espaço métrico com a métrica que ele herda. Mas atenção, hein? Quando você, por exemplo, se você pegar uma esfera em R3, a distância que a esfera herda de R3 é você pegar o segmento de reta que liga dois pontos da esfera, passando por dentro, lá, a esfera é só a casca, passando por dentro, tudo bem, você não precisa, você não está dizendo que você vai percorrer esse caminho, né? Só que essa distância existe. Claro que você podia definir a distância usando um círculo máximo. Às vezes a distância que você herda pode não ser a distância que você quer herdar. Bom, aberto, fechado, podemos definir função contínua.
Aliás, limite de sequência mesmo, né? Então, xn, n pertencente a n, sequência em n. Quer dizer que você tem uma função x de n em n, que a cada n associa xn. E x foi um... Bom, aqui os naturais começam em... vamos dizer x infinito. E x infinito, um ponto em n, é dito limite de xn, claro, se para todo epsilon maior que zero existe n0 tal que n maior que n0 implica a distância de xn de x infinito menor que epsilon. É claro que aqui, toda hora, a gente vai ter a tentação de escrever xn menos x infinito. Eu também tenho essa tentação. Mas vamos escrever assim. E também xn é dita de Cauchy se para todo epsilon maior que zero existe n0 tal que n maiores n0 implica distância menor que epsilon. Assim, teorema. Em Rn, toda sequência de Cauchy converge. Definição: M é dito completo se toda sequência de Cauchy em M é convergente. O processo de construção dos reais a partir dos racionais, ele se estende para espaços métricos de uma maneira um pouco mais fácil, porque quando você está completando os racionais, você não tem os reais ainda. Aqui a gente já tem os reais. Então você pega um espaço métrico que não é completo, e aí você pega as sequências de Cauchy, que são aquelas que deveriam ter limite, faz a relação de equivalência, que é a mesma que a gente faz no caso dos racionais, pega as classes de equivalência e diz que esse cara é o completamento. Ele faz lá a burocracia toda para provar que tudo funciona. Uma maneira de mostrar isso aqui é usar que a gente já sabe que vale em R. Importante, lembra? Xn de Cauchy, xnk, subsequência de xn com xnk convergindo para um certo x, isso implica que xn converte para x. Tá? Porque a subsequência arrasta a sequência.
Esse lema, essencialmente, eu demonstrei em R, a mesma demonstração. Se alguém quiser que eu demonstre de novo, não paga nada. Eu demonstro. Se quiser, você pode. Não, eu não faço questão, porque aí eu posso demonstrar outras coisas. Mas se alguém quiser. Segue então. Pode seguir. Tá bom. Então, vamos demonstrar o teorema em R2. Está aqui a minha sequência de Cauchy em Rn. Usando, vamos dizer, a nossa distância tradicional em Rn, a distância das projeções é menor ou igual. Se xn é igual a xn1, xn2, potência R2, yn, uma coisa, então a distância de xn a yn é maior ou igual que a distância. Aqui vamos usar, deixar de viadagem também. Vamos botar logo aqui xn menos yn é maior ou igual que xn1 menos yn1 e também que xn2 menos yn2. Então, se a sequência é de Cauchy em R2, as projeções são de Cauchy. Tá? Então, você pega a projeção aqui, ela tem, acho que eu tenho, ela tem aqui, ela é convergente aqui. Então, vamos dizer, a sequência do xn1 é convergente em R. Então, existe N1 tal que existe um x1, x infinito 1 e M1 tal que N tal que K tal que N maior que M1 implica xn1 menos x infinito 1 menor que S, dado S maior que zero. Da mesma forma, a sequência do x n2 é convergente em R. Então existe um M2 e um x infinito 2, tal que n maior que M2 implica xn2 menos x infinito 2 menor que epsilon. Então, se n for maior que o máximo de M1 e M2, a gente terá essas duas coisas aqui. Então, a distância entre xn e x infinito, definido x infinito igual a x infinito 1, x infinito 2, vai ser menor que epsilon raiz de 2. Então, a gente troca aqui esse epsilon por epsilon raiz de 2, epsilon raiz de 2. Se fosse em Rn, fazia a mesma coisa, só que com epsilon sobre raiz de n. A gente trabalhou, pegou a sequência de Cauchy da projeção, pegou a sequência de Cauchy das projeções, sequência das projeções aqui,
Se o N for suficientemente grande, isso aqui está perto de um ponto. Se o N for suficientemente grande, está perto desse ponto. Então, se o N for maior que os dois números que eu tenho, a projeção aqui e a projeção aqui estão perto do ponto, então está perto aqui. Tá? Bom. Então, outro teorema que eu já fiz, né? Mas vamos retomar. É o teorema é o Bolzano-Weierstrass. Xn. Bom, uma sequência, o conjunto no espaço métrico é limitado se ele está dentro de alguma bola de centro em algum lugar com um raio finito. Não sei se isso é um conceito meio astronômico. Xn limitada em Rn implica que Xn tem subsequência convergente. A demonstração, posso usar isso em vez de fazer podia usar as projeções também, mas acho que ele pode refazer a demonstração, né, em R2. A minha sequência está limitada. E em Rn, quando eu pego um conjunto limitado, eu posso botar dentro de uma bola ou dentro de um retângulo, de um bloco. Está claro isso que todo bloco está contido em alguma bola e toda bola está contida em algum bloco. Então, aqui eu tenho a sequência limitada aqui, então bota dentro do blocão, vamos fazer em R2, e foi essa demonstração que eu fiz em R, né? Bota dentro do blocão, escolhe um ponto aqui no blocão. Agora divide o bloco em 4, ou em 2 elevado a n, se você tiver em Rn, e a sequência pinga uma infinidade de vezes em pelo menos um desses 4 blocos. Aí você escolhe um bloco que ela pinga uma infinidade de vezes e pega, aqui é o xn1, pega aqui o xn2, divide esse bloco em 4, como ela pinga uma infinidade de vezes aqui, ela vai pingar uma infinidade de vezes em algum desses blocos. Escolhe aqui o xn3 e assim sucessivamente. Bom, aqui eu posso usar, né, o intervalo em caixa. Essa sequência claramente vai ser uma sequência de Cauchy, porque os diâmetros dos blocos estão tendendo a zero e todos os pontos da subsequência estarão dentro do último bloco que você considerou a partir do ponto que você pegou nesse bloco. Então essa sequência é uma sequência de Cauchy, ela converge para você ter uma subsequência convergente. Então, esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Eu sinto que a minha aula de análise está cada vez menos. Eu lembro do meu professor que escrevia aquela merda, aquela demonstração todinha, aquela letra linda que ele tinha. Ele era chileno, mas escrevia bem em português. Assim. Mas a ideia é essa, está escrita. Né? Procura na internet, nos livros e tal. Você tem que entender isso e tem que aprender a escrever. Pelas provas, nem todo mundo sabe escrever. Entender a escrever, tem que escrever e tem que ler o que os outros escreveram. Não precisa ler o que eu escrevi.
Bom, esses são nossos dois principais resultados sobre sequências para RN. Depois tem a definição de continuidade. Você diz que mas sempre é bom o celular tocar com aquela respirada. Bom, vamos dizer assim, M e N, espaços M1 e M2, espaços métricos. Cada um com a sua própria métrica, então D1 e D2. Então F de M1 e M2, definição. É contínuo se para todo x pertencente a M1 e para todo x maior que zero existe delta, então se x maior que zero, tal que distância de y a x d1 menor que delta x implica d2 de f de y a f de x menor que x. Quer dizer, é a mesma definição de R. Estou só enfatizando que aqui uma distância, aqui é outra, e que o delta depende do x. E f é dita uniformemente contínua se para todo f maior que zero existe delta maior que zero, tal que distância x a y menor que delta na uniformemente contínua, não ser um delta que independe do x. Aqui talvez a hora de fazer uma coisa é equivalente, talvez surpreendentemente equivalente, assim, proposição f de M1. Por que se chama de delta x? É porque quando você tem uma função contínua, você dá um epsilon maior que zero e o delta depende do x. Ela é contínua em x, tem um delta, mas esse delta é do x. No exemplo, a função 1 sobre x, f de 0 a infinito, em R, que leva a x e 1 sobre x, ela é contínua. Só que se você pegar aqui o delta, pegar aqui um x aqui assim, e der um epsilon desse tamanho, está aqui o f de x, você garante que esse delta daqui está bom. Agora pega um x aqui e dá o mesmo epsilon. Aí, ó, o seu delta tem que ser bem menor. E não só tem que ser bem menor, como quando o x tende a zero, o delta tende a zero. Não tem chance com o mesmo epsilon de você ter um delta que serve para todos os x. Isso pode ser grave em algumas... É porque a gente, em análise, a gente está sempre fazendo estimativas de erro. Às vezes, a estimativa de erro consiste frequentemente, né, em dar o erro que você aceita, que é o epsilon, e saber quão perto você tem que chegar de x para que o erro seja menor que esse máximo tolerável.
Só que às vezes você não controla onde está o seu X. Então, você gostaria de ter um delta que fosse independente do X que você pega. E nem sempre isso é possível. Só quando a função é limitada. Não, mesmo que a função não seja limitada. Pega uma função. Quando a função é derivada, isso tem a ver com a derivada. Se a derivada tende para infinito, você tem uma função que é limitada, mas a derivada embicou aqui, perto desse ponto aqui, ó, o delta vai ser pequenininho em função do epsilon. Dependendo, né? Aqui ainda dá, né? Mas não está, vamos dizer, não está, faz um buraquinho aqui assim, pelo andar da carruagem aqui, não parece claro que tenha um mesmo delta para todo mundo. Aqui até tem. Não é uma garantia a função ser limitada. Um exemplo melhor do que esse. Eu acho que aquela coisa não fica maluco. Talvez o seno de 1 sobre x é um bom exemplo, né? Porque aqui existe o limite, então você pode substituir a função pela função contínua que tem esse valor. Quando você pega seno de 1 sobre x, você começa a ter o mesmo epsilon, delta cada vez menor, e chegar no zero não ajuda, não melhora as coisas. Não tem essa diferença aqui. Mas a gente vai voltar a falar do uniformemente contínuo, porque a gente pode dar uma definição. Repara que a definição que eu dei, a hipótese que eu dei para o teorema de Borel-Lebesgue, ela funciona em espaços métricos. Só que, em vez de ser um teorema, vai ser uma definição. Quer dizer que o conjunto é compacto se toda a cobertura dele tem uma subcobertura finita, toda a cobertura aberta tem uma subcobertura finita. Mas, antes disso, vamos fazer esse detalhezinho aqui. Você tem uma F de M1 e M2, e ela é contínua, se e somente se F-1 de A é aberto para todo A aberto. Claro que aqui é aberto em M1 para todo aberto em M2. Meio esquisito assim. Está aqui o M1, aqui o M2. Primeiro vamos observar o seguinte: se você tiver um aberto aqui, supõe que ela é contínua. Pega um aberto aqui. Vamos mostrar que a imagem inversa é um aberto. Então, aqui o F-1 de A. Pega um X qualquer aqui. A gente tem que achar uma bolinha aqui. Não tem 30 ideias, não tem 30, nem 2 ideias que possam funcionar aqui. Você pega o X, pega o F de X, não consigo nem imaginar outra maneira de fazer. Pega o F de X, o A é aberto. Então tem uma bolinha aqui de raio epsilon. Então, tem uma bolinha, apaga o F-1 de A, tem uma bolinha de raio delta, de centro em X, cuja imagem vai toda parar aqui dentro, portanto, dentro do A. Então, todos esses caras aqui estão dentro do F-1 de A. Então, realmente, se a função é contínua, a imagem de aberto é sempre um aberto. Agora, recíproca. Imagina que a imagem de aberto
sempre seja um aberto. Na verdade, é uma bobagem isso mesmo. Então, imagina agora que a imagem inversa de aberto é aberto. Então, pega aqui o x, pega o f de x, pega uma bolinha de raio epsilon aqui, aberta. Então, isso aqui é um aberto. Como eu já observei, bola aberta é um aberto. Então, pega a imagem inversa, isso é um aberto, né? F-1 da bola de raio epsilon, isso é o x. Isso é um aberto, contém x. Então, tem uma bolinha aqui de raio delta que está contida aqui. E se ela está contida na F-1 desse cara, a F dela vai cair aqui dentro. F, uma bolinha. Então a função é contínua. Estou provando que se a imagem inversa de aberto é aberto, então eu dou uma bola de centro fx, raio epsilon, a imagem dela é aberta, contém uma bolinha de centro x de raio delta, e essa bolinha vai ter que ser levada aqui. Então, isso é usado em versão assim, eu não gosto muito dessa, mas você define um espaço topológico só dando os abertos e diz que a função é contínua se a imagem inversa de aberto é aberto. Embora seja equivalente você definir espaço topológico dando as vizinhanças, e aí continuidade, em termos de vizinhança, me parece uma ideia mais próxima dessa daqui. Beleza? É verdade também, né, que se a gente pegar F fechado em M2, se a F é contínua, observa que M2 é igual a F união M2 menos F, né? Esse é aberto. Bom, mas F menos 1, essa união aqui é uma união disjunta, né? Então, não pode, quer dizer, se eu pegar F menos 1 de M2, isso é igual a M1, né? Porque a função está definindo todos os caras de M1. Isso aqui é igual a F menos 1 de F mais então essa imagem inversa tem o F menos 1 de F união F menos 1 de M2 menos F. Só que não pode ter ninguém na interseção, né? Porque o cara não pode o mesmo cara ser levado aqui e aqui. Então isso aqui também, essa união aqui também é disjunta. E esse cara daqui é aberto. Então, o complementar desse cara daqui forçosamente é fechado. Então, se você tem uma função contínua, a imagem inversa de um fechado é fechado. E, simplesmente, né? Porque, vamos dizer, todo aberto, o complementar é fechado, e aí a imagem inversa do fechado sendo
fechado, a imagem inversa do aberto vai ser aberto, senão vai ser contínuo. Mas é mais tradicional pensar assim. Aliás, tem uma definição de fechado talvez mais... uma definição independente, mais adequada para o que é fechado, que é o seguinte: você define o bordo de um conjunto, né? E se você tem X contido em M, vamos definir o fecho de X, X barra, fecho de X barra é igual ao conjunto dos Y pertencentes a M, tais que existe epsilon maior que zero, uma bola de raio elétrico centro Y, aliás, existe para todo epsilon maior que zero, a bola de raio epsilon centro Y, interseção X, é não vazia. Então, está aqui o X. Se você tiver um Y aqui, claro, você tem bolinhas que não interceptam o X. Mas se ele estiver coladinho aqui no X, mesmo que ele não esteja em X, toda bola do centro dele vai pegar o X. F é fechado, 6 somente si, o fecho de F é igual a F. Ele é fechado. A ideia de fecho é uma ideia razoável, né? Você fechou. Tem em Rn, pensa assim, em R2, tem uma maneira de escapar pelo infinito, né? Você pode ter um conjunto fechado, mas ele tem uma porta lá no infinito, mas o infinito não existe em Rn. Então, na verdade, não tem como sair, é uma porta ilusória. Então, o fechado, realmente você fechou todas as saídas. Quando o cara é fechado mesmo, ele é compacto. Tem portas ilusórias. Sim, não, é a hora de terminar. Aliás, eu estou vendo a congregação agora com dia também. Só uma coisa, o fecho é o cara que contém todos os pontos de limite dele? O cara, para estar no fecho, tem que ter uma sequência de pontos de X que converge para ele. Se ele tem todo mundo cuja tem uma sequência... O fecho é exatamente isso. O cara do fecho é sexualmente você tem uma sequência. Então a diferença entre o fecho e o derivado precisa que os caras sejam diferentes do cara. Sequência de pontos diferentes. Então esse cara daqui, se ele tiver no X, ele é um ponto isolado, ele sai do derivado.